Oi, eu sou a Grazi e esse é o Que Esperar do livro de Números. O quarto livro da Bíblia tem esse nome porque fala sobre dois recenseamentos ordenados pelo Senhor, que tem como objetivo quantificar o povo para a distribuição de território na Terra Prometida. Esse livro começa descrevendo cada uma das tribos e seus descendentes, e o número de integrantes conforme seus clãs e famílias. São contados e relacionados pelo nome todos os homens de 20 anos para cima que poderiam servir no exército. Mas os levitas não são contados com o restante das tribos, pois o Senhor havia determinado que eles seriam responsáveis pelo tabernáculo e todos os seus utensílios sagrados. Eles não fariam parte do exército que sairia em batalha para a conquista de Canaã. Depois disso, é determinada a disposição das tribos no acampamento. A leste ficaria a tribo de Judá, que marcharia primeiro. Ao sul, os exércitos de Rúben, que sairiam em segundo lugar. E em seguida marchariam os levitas, levando a tenda do encontro. A oeste ficaria Efraim, marchando em terceiro lugar. E ao norte estaria Dan, que sairia em último lugar. O total de israelitas contados é de 603.550. Depois de definida a disposição no acampamento, são estabelecidas as responsabilidades dos levitas e ordenados os filhos de Arão como sacerdotes. É feito o recenseamento dos 3 clãs, dessa vez considerando todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Ao clã gersonita é atribuída a responsabilidade de cuidar do tabernáculo e de tudo que se refere às coberturas e cortinas, e eles acampariam a oeste. Já o clã coatita é designada a responsabilidade pelo santuário e todos os seus utensílios sagrados, e ficariam ao sul do tabernáculo. E ao clã merarita é incumbida toda a estrutura externa composta pelas armações, travessões, colunas e bases, e a posição a leste, em frente à tenda do encontro. Nessa ocasião, o Senhor determina que seja feito o resgate dos primogênitos, no qual são contados todos os levitas, que totalizam 22.273. Eles são tomados para si pelo Senhor, e em lugar dos primogênitos de todos os israelitas. Depois de recensear os levitas, o Senhor ordena que sejam contados todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir na tenda do encontro. Com isso, são definidas em detalhes quais seriam as atividades realizadas por cada clã. Entre os coatitas são contados 2.750 homens. Entre os gersonitas, 2.630 homens. E entre os meraritas, 3.200, totalizando 8.580 homens aptos para o serviço. Em seguida, são apresentadas as regulamentações para manter a pureza do acampamento e a ordem para enviar para fora todo aquele que tivesse lepra ou fluxo. São também apresentadas as leis para restituição por danos e prejuízos quando alguém prejudicasse outra pessoa, e instituindo o acréscimo de 1/5 do valor. É também definido o ritual ao qual uma mulher suspeita de adultério deveria se submeter, caso seu marido tivesse ciúmes e desconfiasse de uma traição sem que houvesse testemunhas. Ela se submeteria ao ritual da água amarga, que traz maldição, para que fosse apontado pelo Senhor se ela era culpada ou inocente. São também apresentadas as regulamentações do voto de Nazireu, no qual a pessoa consagrada ao Senhor não poderia consumir nada que viesse da videira, não poderia passar lâmina pela cabeça e nem se aproximar de nenhum cadáver. Caso isso acontecesse involuntariamente, teria que passar pelo ritual de purificação. E ao término do período de seu nazireado, deveria apresentar os sacrifícios determinados e passar pelo ritual de consagração. Moisés apresenta também a bênção sacerdotal, que deveria ser proferida por Arão e seus filhos para abençoar os israelitas. Quando Moisés termina de armar o tabernáculo, ele o unge, o consagra e recebe oferta de 6 carroças e 12 bois, oferecida por todas as tribos. Para a dedicação do altar, são apresentados sacrifícios de comunhão durante 12 dias consecutivos,
nos quais a cada dia um dos líderes traz a oferta que representa a sua tribo. São então dadas instruções quanto à preparação das lâmpadas do candelabro, as quais deveriam iluminar a área da frente. Depois disso, é estabelecido o ritual para a consagração dos levitas, no qual impõem as mãos sobre a cabeça dos animais para propiciar seu próprio pecado. E depois são apresentados como oferta movida, para que sejam dedicados inteiramente ao Senhor. Assim, através desse ritual, eles são tomados como primogênitos do Senhor, no lugar de todos os primogênitos israelitas. Fica estabelecido que dos 25 aos 50 anos estariam aptos para servir na tenda do encontro. O Senhor relembra os preceitos para a celebração da Páscoa e acrescenta regulamentações quanto à permissão para celebrar quem estiver impuro, por tocar em cadáver ou por estar distante em viagem, e também o estrangeiro residente. Estabelece que aquele que tiver em condições de celebrar e não o fizer, será eliminado do meio do seu povo. No dia em que o tabernáculo é armado, a nuvem da glória do Senhor o cobre, e aquela passa-se a indicação de quando o povo deveria acampar e levantar acampamento. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles não partiriam, mas quando ela se levantasse, eles partiriam. O Senhor ordena a Moisés que sejam feitas 2 cornetas de prata para serem usadas para reunir a comunidade e para dar o sinal para partirem. Quando um toque soasse, só os líderes deveriam se reunir, mas quando fossem 2 toques, toda a comunidade deveria se ajuntar. No 20º dia do 2º mês do ano, a nuvem se levanta do tabernáculo e os israelitas partem do deserto do Sinai e viajam por etapas até o deserto de Parã. Sempre que partem ou acampam, Moisés profere uma oração. O fogo da ira do Senhor se acende contra aqueles que se queixam das suas dificuldades e consome algumas extremidades do acampamento, denominando aquele lugar de Taberá. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles começa a se queixar e influencia os israelitas a novamente murmurarem sobre os alimentos que tinham no Egito e a reclamarem sobre o maná. Moisés se deixa influenciar e se queixa ao Senhor sobre o fardo pesado de conduzir todo aquele povo e pergunta: como poderia prover carne para todos eles? Com isso, Deus ordena que Moisés reúna 70 autoridades do povo para que o ajudem na árdua tarefa de conduzir os israelitas. O Senhor retira do espírito que estava sobre Moisés e o põe sobre as 70 autoridades. Moisés questiona como poderia dar carne para 600 mil israelitas. E Deus, em sua ira, envia codornizes suficientes por um mês inteiro e uma praga terrível sobre eles. Miriam e Arão começam a criticar Moisés por se casar com uma mulher etíope. O Senhor ouve suas palavras e os convoca para a tenda do encontro, onde os repreende e diz que Moisés não é um profeta qualquer, pois com ele Deus fala face a face. A ira do Senhor se acende contra eles e Miriam fica leprosa. Mas Moisés intercede por ela e depois de 7 dias ela é trazida de volta ao acampamento. Depois disso, o Senhor ordena que sejam enviados homens em missão de reconhecimento a Canaã. São enviados 12 líderes, um de cada tribo. Moisés instrui em detalhes o que devem verificar, e eles voltam depois de 40 dias, trazendo frutos da terra. Quando retornam, confirmam que a terra mana leite e mel. Contudo, 10 deles dizem que os habitantes são como gigantes e que eles os viam como gafanhotos. Somente Josué e Caleb encorajam o povo, dizendo que o Senhor lhes concederia vitória. Influenciados pelo relatório negativo, o povo começa a murmurar e novamente questiona Moisés por tê-los tirado do Egito. Deus se ira contra eles por conta da insistência em não crer nele e determina que ninguém de 20 anos para cima entre na terra prometida. Todos os que saíram do Egito ficariam 40 anos no deserto, até que o último cadáver fosse enterrado. Quando se dão conta de seu pecado, os israelitas choram amargamente e decidem subir para tomar posse da terra.
Mas Moisés os adverte para não fazerem isso, pois Deus não estaria com eles. Alguns insistem e sobem para a região montanhosa, onde os amalequitas e os cananeus os derrotam e os perseguem até Ormá. O Senhor reforça então os procedimentos para as ofertas suplementares e as ofertas pelos pecados involuntários, e condena à morte por apedrejamento um israelita que foi encontrado recolhendo lenha no sábado. Então, para que não se esqueçam da lei do Senhor, ordena que sejam confeccionadas borlas que deveriam ser afixadas nas extremidades das roupas, para sempre levarem junto ao corpo o lembrete quanto à obediência aos mandamentos. O levita Corá, do clã coatita, reúne Datã e Abirão da tribo de Ruben para se insurgirem contra Moisés. Eles reúnem 250 seguidores e afirmam que toda a Assembleia é santa, e não apenas Moisés e Arão. Quando ouve isso, Moisés ordena que todos peguem seus incensários e se apresentem à entrada da tenda do encontro, onde o Senhor demonstraria quem ele escolheu. No dia seguinte, quando todos estão reunidos, o Senhor ordena que se afastem de Corá, Datã e Abirão. Moisés profere uma maldição, e assim que termina, a terra se abre debaixo deles, engolindo-os e as suas famílias. E aos 250 seguidores de Corá veio fogo da parte do Senhor, que os consome, restando apenas seus incensários. Mesmo depois de ver tudo o que o Senhor fizera, no dia seguinte o povo começa a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo que eles haviam matado o povo do Senhor. Diante da revolta do povo contra eles, Deus envia uma praga que mata 14.700 deles, até que Arão faça propiciação por eles com seu incensário. Para acabar com as constantes queixas do povo, o Senhor ordena que sejam trazidas 12 varas com os nomes dos chefes das tribos e que sejam depositadas à frente da Arca da Aliança. No dia seguinte, a vara de Arão havia brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Todos os líderes viram as varas e pegaram de volta as suas. Deus ordena então que a vara de Arão seja guardada na Arca da Aliança, como advertência aos rebeldes. Deus determina que Arão e seus filhos sejam responsáveis pelas ofensas ao santuário cometidas no exercício do sacerdócio e estabelece a responsabilidade de cuidarem do santuário e do altar, para que a ira divina não caia sobre os israelitas. O Senhor determina quais ofertas seriam destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Todos os dízimos seriam dados aos levitas como retribuição por seu trabalho, ao servirem na tenda do encontro. O Senhor especifica como deveria ser preparada a água da purificação, através do ritual de sacrifício de uma novilha vermelha. Com essa água deveriam ser purificados aqueles que tocassem um cadáver e os objetos que estivessem próximos a ele. Quando chegam ao deserto de Zim, se estabelecem em Cádiz e Miriam morre e é sepultada. Como lá não havia água, o povo novamente se junta para reclamar. E Moisés se volta para Deus, que o instrui a falar com a rocha para que saia a água dela. Contudo, irado com o povo, Moisés acaba batendo na rocha 2 vezes, em vez de falar com ela. Essa atitude é tida como um ato de desobediência, pois não honrou a santidade de Deus à vista dos israelitas. E ele estabelece que Moisés e Arão não conduziriam a comunidade até a terra prometida. De Cádiz, Moisés envia mensageiros ao rei de Edom, pedindo passagem por seu território, mas ele nega e envia um exército grande e poderoso para atacá-los. Israel, contudo, desvia-se. Quando partem de Cádiz e chegam ao Monte Or, Deus ordena que sejam tiradas as vestes de Arão e sejam colocadas em seu filho Eleazar, pois ali Arão morreria e seria sepultado. Após sua morte, o povo pranteia por 30 dias. Quando o rei cananeu de Arade fica sabendo que Israel vinha pela estrada de Atarim, ataca os israelitas e captura alguns deles. Mas o Senhor ouve o pedido dos israelitas e lhes entrega os cananeus, os quais são completamente destruídos, assim como suas cidades. Partindo do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, o povo fica impaciente e reclama contra Deus. Ele envia serpentes venenosas e muitos morrem.
Diante da súplica do povo, o Senhor ordena que seja feita e colocada em um poste uma serpente de bronze, para que aquele que fosse mordido olhasse para ela e permanecesse vivo. Eles seguem viagem em direção a Moabe. Quando chegam próximos ao território de Seom, rei dos amorreus, enviam mensageiros pedindo passagem, mas ele não permite que Israel atravesse seu território. E os ataca no deserto, mas eles os destroem e tomam todas as terras, desde o Arnon até o Jaboque, habitando assim na terra dos amorreus. Depois sobem pelo caminho de Bazã, onde Og envia todo o seu exército para enfrentá-los. Os israelitas os derrotam e tomam posse de suas terras. Quando acampam nas campinas de Moabe, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, manda chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoar os israelitas. Os líderes moabitas e midianitas partem, levando consigo dinheiro para pagar pelos encantamentos mágicos. Mas quando chegam a Balaão, este consulta o Senhor, o qual não permite que ele parta para amaldiçoar o povo. Os líderes retornam a Balaque, que indignado envia outros líderes mais importantes para convencer Balaão. Novamente ele consulta a Deus, o qual permite que vá, mas que fale somente aquilo que o Senhor puser em sua boca. Quando se coloca a caminho, a ira do Senhor se acende contra ele e um anjo do Senhor é enviado para impedi-lo. Sua jumenta percebe a presença do anjo e por 3 vezes se desvia dele. Na 3ª vez, Deus abre a boca da jumenta para que expresse a sua indignação contra Balaão. E então seus olhos são abertos para que veja o anjo. Novamente é permitido que ele vá, mas que diga somente o que Deus lhe disser. Quando Balaque se encontra com Balaão, o leva até o alto de Bamote Baal, onde vê uma parte do povo. Balaão orienta que sejam erguidos 7 altares e sacrificados um novilho e um carneiro em cada um deles. Ele se retira para consultar a Deus e na volta pronuncia seu primeiro oráculo, dizendo que não pode amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou e nem ameaçar quem Deus não ameaçou. Depois é levado ao topo do Pisga, onde novos altares são levantados e onde é proferido o segundo oráculo, no qual Balaão afirma que não há magia contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Na 3ª vez, Balaão é levado ao topo do Peor, onde dessa vez Balaão não recorre à magia e onde o Espírito de Deus vem sobre ele. Ele pronuncia o 3º oráculo, no qual vê o futuro de Israel, e repete a promessa feita a Abraão, de que aqueles que os abençoassem seriam abençoados, e os que os amaldiçoassem seriam amaldiçoados. A ira de Balaque se acende contra ele e ordena que Balaão volte para casa. Mas antes de partir, ele profere o 4º oráculo, profetizando que de Jacó sairia o governo, que destruiria os sobreviventes das cidades. Balaão pronuncia também oráculos contra Amaleque e os queneus, e então volta para casa, e Balaque segue seu caminho. Quando o povo está em Sitim, começa a se entregar à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidam para os sacrifícios de seus deuses. Moisés ordena que os líderes matem todos os que se juntaram à adoração a Baal-Peor. Nesse momento, o israelita traz para sua tenda, à vista de toda a comunidade, uma mulher midianita. Indignado com isso, Finéias, neto de Arão, os persegue e os atravessa com uma lança. A ira do Senhor se desvia dos israelitas, por conta do zelo demonstrado por Finéias, ao executar Zinri e a midianita Cosbe. Deus orienta que os midianitas sejam tratados como inimigos, por conta do engano contra Israel. Depois da praga por conta da adoração a Baal-Peor, na qual foram mortos 24.000 israelitas, o Senhor ordena que seja feito um segundo recenseamento, no qual os israelitas são contados segundo seus clãs e famílias, totalizando 601.730. Depois disso, Deus estabelece as normas para a repartição da terra, determinando que deveria ser distribuída por sorteio e de acordo com o tamanho do clã. É também ordenado o recenseamento dos levitas, os quais totalizam 23.000. As filhas de Zelofeade se aproximam de Moisés e dizem que seu pai morreu,
no deserto sem deixar filhos homens, e que por isso sua herança deveria ser repartida entre suas filhas. Moisés consulta o Senhor e estabelece que isso seja feito para todo homem que morrer sem deixar filhos. O Senhor ordena que Moisés suba até o monte na serra de Abarim, para que veja a terra e depois seja reunido aos seus antepassados, como seu irmão Arão. Moisés pede para que o Senhor designe um homem como líder da comunidade, e ele nomeia Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, como sucessor de Moisés, o qual impõe as mãos sobre ele e o comissiona frente a toda a comunidade. Depois disso, Deus relembra os procedimentos quanto às ofertas diárias, do sábado, mensais, da Páscoa, da festa das semanas, da festa das trombetas, do dia da expiação e da festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos deveria ser feita uma celebração por 8 dias, com sacrifícios determinados para cada dia, sendo o primeiro e o 8º dia dias de descanso. É feita a regulamentação dos votos, no qual o pai ou o marido de uma mulher tem poder para vetar um voto feito por ela. No caso de uma mulher divorciada ou viúva, todo voto feito seria válido. Deus ordena então que seja executada a vingança contra os midianitas. São enviados 12.000 homens, 1.000 de cada tribo, e eles lutam em Midian, derrotando 5 reis e matando Balaão, filho de Beor. Os israelitas matam todos os homens, mas capturam mulheres e crianças. Moisés questiona por que deixaram as mulheres vivas, sendo que foram elas que os fizeram cair em idolatria, e ordena que sejam mortas e também todos os meninos. Somente as meninas virgens seriam poupadas. Todos os despojos de guerra deveriam ser purificados pelo fogo ou pela água. Depois disso, é feita a divisão dos despojos, na qual metade foi distribuída entre os combatentes, que devolveriam dízimo de 1 a cada 500, e metade atribuída à comunidade, que devolveria o dízimo na proporção de 1 a cada 50. Por não terem perdido ninguém na batalha, os líderes oferecem todos os objetos de ouro e prata que tomaram para si como oferta ao Senhor. As tribos de Ruben e Gade, donas de numerosos rebanhos, veem que as terras de Jazar e Gileade são próprias para a criação de gado e pedem a Moisés que as terras a leste do Jordão sejam atribuídas a eles. Moisés se ira e diz que assim estariam desencorajando os israelitas a entrar na terra prometida. Eles pleiteiam que sejam construídas cidades fortificadas para suas mulheres e filhos, para que os homens atravessem o Jordão e lutem na conquista dos territórios de seus irmãos. E se comprometem a voltar para suas terras somente depois de terem batalhado pelas terras das demais tribos. Moisés concorda que fiquem a leste do Jordão, somente com a promessa de lutarem ao lado dos israelitas. Nesse momento, são recapituladas todas as etapas da viagem, desde o Egito até as campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Por ordem do Senhor, Moisés registra todas as etapas da jornada e estabelece as normas para a ocupação e distribuição de Canaã. Orienta que as terras sejam distribuídas por sorteio e de acordo com o tamanho do clã. E ordena que todos os habitantes sejam expulsos para que não se tornem pedra de tropeço aos israelitas. O Senhor define, então, quais seriam as fronteiras de Canaã e nomeia os líderes, que juntamente com Josué e Eleazar seriam os responsáveis pela distribuição das terras. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, o Senhor estabelece que devem ser dadas 48 cidades aos levitas, no meio do território das demais tribos, sendo 6 delas cidades de refúgio, para as quais o homem que matasse alguém sem intenção pudesse fugir até ser julgado pela comunidade. E estabelece também que aquele que matasse sem intenção poderia viver nessas cidades até a morte do sumo sacerdote, e somente depois poderia voltar para sua propriedade. Mas caso o vingador da vítima o encontrasse fora dos limites da cidade, poderia matá-lo sem que lhe fosse imputada a culpa. Para todo aquele que matasse intencionalmente ou que assumisse o risco de matar por utilizar um dos artifícios descritos, a pena seria a execução. Por fim,
Os chefes do clã de Gileade recorrem a Moisés para questionar sobre a herança das filhas de Zelofeade, a qual não deveria sair da tribo de Manassés por força de casamento das filhas com membros de outras tribos. Assim, é determinado que uma filha que recebesse herança somente poderia se casar com alguém de seu próprio clã, para que a herança de uma tribo não passasse para outra. Creio que o livro de Números nos ensina grandes lições sobre obediência e sobre a fidelidade de Deus. Percebemos que ao longo de toda a narrativa, os israelitas continuamente incorriam no mesmo erro, o de reclamar das condições e questionar por que haviam sido tirados do Egito. Essa foi uma constante ao longo de toda a jornada pelo deserto. Contudo, vemos que, embora o povo fosse infiel, Deus jamais deixou de ser fiel às suas promessas. É interessante que, por mais que Deus tenha enviado pragas que matassem milhares de israelitas, o número de pessoas continuava estável. Se, por um lado, muitos eram punidos com a morte, por outro, Deus permitia que continuassem sendo extremamente prolíferos, se multiplicando ao ponto de praticamente voltarem ao mesmo número dos que partiram do Egito, 600 mil. Outra grande lição que aprendemos é que a murmuração só faz aumentar o nosso tempo de deserto. Pois, como vimos no capítulo 33, quando são descritas todas as etapas da jornada, que os israelitas literalmente andaram em círculo durante 18 etapas, voltando praticamente ao mesmo local de onde partiram. Ora, se era Deus quem os guiava, não foi porque não conheciam o caminho que esse desperdício de tempo aconteceu, mas sim porque o Senhor permitiu que tivessem mais tempo para quebrantar a dureza de seus corações e treinar sua obediência e fé. Creio que o convite que Deus nos faz com esse livro é refletir sobre qual está sendo a nossa postura durante o nosso tempo de deserto. Estamos reclamando de tudo e murmurando constantemente, ou estamos agindo como Moisés, sendo pacientes e produzindo algo durante a caminhada? Os israelitas só murmuraram e acabaram morrendo no deserto. Moisés escreveu todo o Pentateuco. E você? O que tem deixado de legado para as futuras gerações? Eu te convido a fazer uma reflexão profunda sobre isso e que esse livro te ensine a suportar a espera com paciência e perseverança, tendo em mente que a terra prometida não é algo pelo qual se espera, mas sim algo pelo que se batalha e se conquista. Eu te vejo no livro de Deuteronômio.